boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assista a gente. Meu nome é Rafael, eu sou um dos diretores aqui da Vetex. Estou com o Samuel. Samuel, se apresenta o pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom estar aqui com vocês. Sou o Samuel, Emilênio, sou responsável pelo produto, né? Estamos aí. Falar um pouquinho desse imbróglio aí, dessa complicação, Rafa. E fomos pegos de surpresa, né? Porque Boa, a gente tinha surpresa uma boa. pauta extensa para conversar, para debater. A gente devia ter 85 slides com muitas contas para mostrar. E aí ontem de tarde, no final do dia, tudo mudou. Tudo mudou. Mudou para bom. Mudou para bom. Mudou para aí. bom. Bom que a gente vai fazer um vídeo menor. Bom que o pessoal do Simples já ficou mais aliviado. É isso aí. Vamos falar um pouquinho mais disso então, né? Para o pessoal Sim. entender. ICMS, toda a repartição, esse problema que veio gerando um monte de notícia. E aí ontem foi dia 17, né? É isso aí. Dia 17 de fevereiro de 2016, parece que veio uma suspensão. Isso também é interessante a gente falar, né? É isso Parece aí. que suspendeu, ou seja, corre o risco de voltar. Talvez pouco risco, mas suspendeu. Fala um pouquinho mais pra gente. Vou só para contextualizar, então, o pessoal está desde o dia 1º de janeiro vivendo aí um problema, né, que foi gerado pela partilha, né? Então, a emenda constitucional 87 de 2015 e o convênio 93 de 2015 que gerou a partilha do ICMS. Então, desde o dia 1º de janeiro, a galera está tendo que partilhar o ICMS. Com origem e destino. Origem e destino, 60-40. E agora, nessa brincadeira, quando o pessoal foi fazer a conta mesmo, o pessoal percebeu que pro Simples a coisa dobrava o valor. Então não era simplesmente partilhar, o grande foco era aumentar o ICMS. Foi isso que aconteceu durante esse 1 mês e meio aí que a galera veio fazendo. Então, fora aumentar o ICMS, a gente teve um problema sério com operação. Então, na operação, o pessoal mudou pra caramba o jeito de operar. Você antes fazia a nota fiscal, colocava a nota fiscal e o rastreio na caixinha, mandava a encomenda embora. Depois, né, do dia 1º para cá, o que aconteceu foi que o pessoal fazia a nota, tinha que entrar no site do Cefaz, emitir a guia, pegar essa guia, pagar. Às vezes, se você não tinha conta no banco arrecadador, por exemplo, a maioria dos estados, o banco arrecadador é Banco do Brasil. Se a sua empresa não tinha uma conta no Banco do Brasil, você tinha que ir na boca do caixa pagar. Na boca do caixa, muito então, assim, moderno isso, né? Extremamente. E-commerce, 1940, né? Talvez. Isso Fantástico, assim, os caras criaram um problema operacional para todo mundo. E aí, o pessoal do Sebrae, a gente eu participei de algumas reuniões com o pessoal do Sebrae, com a FIF aqui em São Paulo, o pessoal do E-Commerce Brasil, a Becom, Camerenet, e aí o pessoal da OAB entrou com uma ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, provando que pela Constituição é impossível que o Simples tenha mais de uma contribuição. Então o Simples sempre teve um único lugar onde arrecadou, quem arrecadava era a União, e a União ia lá e dividia isso para os estados. E aí a partir disso, isso foi para o Supremo, e ontem o ministro Dias Toffoli foi o cara que assinou a suspensão. A suspensão tem um aspecto bacana pra caramba, porque a partir de hoje, todo mundo que tá no Simples, a galera inteira do Simples, não precisa mais fazer isso. Isso não é definitivo, né? A ação vai ser julgada. É uma suspensão, ainda corre o risco de voltar, mas pela pressão que o mercado vem fazendo, pelas instituições que estão entrando e tudo mais, bem provável que isso se mantenha. É isso aí. Tem um dado do Sebrae que eles colocaram até nas discussões, 88% dos e-commerces, das empresas de e-commerce, são MPEs, então são médias ou pequenas, ou seja, são os caras que estão no Simples. Isso eu acho que deu muita força, né? Porque assim, não é só o transtorno operacional, o custo operacional teve um custo direto dos impostos. Quando você tem um cara lá pagando 4%, tá na primeira faixa do Simples, ele estava pagando 4% de impostos. Do dia 1º para cá, a conta chegou perto de 8%. Então assim, ele estava pagando praticamente o dobro, fora todo o problema operacional. Eu cheguei a ver num cliente, foi assim, eu entrei no cara, o cara estava lá reclamando disso, ele mandando a menina no banco para pagar uma guia de um estado de 78 centavos. Então, assim, você dá a guia pra menina, dá uma moedinha de R$1. Dá R$1, depois você tá aí uma bala Juquinha, você traz de volta pra mim pra pelo menos alguma coisa. E ela fica 2 horas na rua. Entendeu? Para conseguir pagar. Uma guia de 78 centavos. Não faz o menor sentido, então eu acho que foi providencial esse negócio. O que não mudou ainda, né? Existe uma outra ADI, uma outra ação direta de inconstitucionalidade. Essa quem está diretamente lidando com isso é a ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que é para mudar
para o pessoal que é lucro presumido e lucro real. real. O que aconteceu, que eu acho que foi um problema, um monte de gente que estava no Simples acabou indo para o lucro presumido, né? Porque falou, pô, tava tão burocrático o negócio que fazia sentido ir, o cara já estava pensando em mudar e foi. Para esses caras, o fato de ter vindo a suspensão ontem significa O cara que... deve estar um pouco chateado em casa. Um pouco chateado. Mas eu acho que a maioria que mudou realmente já fazia sentido ou estava muito próximo de fazer sentido da mudança. Queria explicar um pouquinho só, Rafa, que eu acho que vale a pena. Tem um exemplo que a gente vai mostrar aí na tela, de como é que fica a conta pro pessoal que está no lucro... Mas é legal a gente só destacar, né, Samuel, que, na verdade, esse problema do ICMS já é um negócio que vem... Pô, isso aí vem... Já de anos já, e problemas seríssimos que já tiveram de cargas ficaram paradas na fronteira, de não sei... Ou seja, a ideia, teoricamente, era boa. Sim. Né? Fazia até um pouco de sentido você acabar com esse problema do ICMS que perdura no Brasil desde que o e-commerce se entendeu como um mercado grande. Só que realmente o tiro saiu pela culatra. Não foi uma ideia tão favorável assim. Mas a ideia, teoricamente, era para solucionar um grande problema. A ideia era boa. O jeito como foi feito... Que foi feito errado. Nessa demonstração que eu vou fazer, vai ficar claro, mostrando os números, vai ficar claro o que os caras fizeram. E tem um pedaço disso que realmente é muito questionável. Porque assim, antes, o cara estava aqui em São Paulo, estava vendendo para o Rio de Janeiro. O que ele fazia? Estou vendendo para um cara que é não contribuinte, eu uso a alíquota estadual, ou seja, a alíquota de São Paulo. A alíquota de São Paulo de um determinado produto era 18%, o cara ia lá e aplicava. Nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, o cara que pagava 18% já está pagando quase 19%. Isso sem fundo de amparo à pobreza, sem colocar substituição tributária na questão, ou seja, só para esse cara isso já é um problema. Tem um outro setor que foi muito afetado também, são os importadores que estão no lucro real presumido. Vou mostrar os dois cálculos lá. O cara que estava que é o importador no lucro real presumido, ele tinha um convênio do próprio CONFAS que dizia que em operações interestaduais ele pagava 4%. Imagina que esse cara pagava 4% e agora, com a conta nova, ele vai pagar quase 20%. A verdade é que assim, se fosse, pega os 18 e partilha entre dois. Fantástico. Perfeito. Foi o que a maioria dos caras entenderam. O que eles fizeram foi uma conta que é diferente, entendeu? Assim, então eles chamaram de partilha, mas por baixo eles fizeram uma conta que é o que a gente vai mostrar, que é onde pega. Então vamos lá. Nessa conta aí, ó, dos principais impactos aí, a gente tem uma venda de uma empresa lucro real ou presumido, tá? O produto é um produto nacional, ou seja, não foi um produto importado, que está sendo vendido de Minas para São Paulo. Tá? Então, o valor da venda é de R$1.000. O que vai acontecer? A gente separa a operação em dois momentos. O primeiro momento eu preciso calcular o ICMS de Minas Gerais. Como é que a gente calcula isso? Eu não uso mais os 18. Tá? O que eu faço é multiplicar isso por 12, que é a alíquota interestadual. Isso por si só é um problema, porque todo empreendedor agora do e-commerce precisa conhecer todas as alíquotas interestaduais de todos os lugares para onde ele vende. Assim. A matriz inteira. O cara foi lá e multiplicou os R$1.000, pegou os 12% e ele chegou em R$120. Ele vai pagar na apuração mensal, ou seja, tudo que ele fez durante o mês, o contador dele vai apurar, vai mandar a guia, mês que vem ele vai pagar esse valor. Segundo momento, a gente precisa calcular o DIFAL, o tal do diferencial de alíquota, que é o que vai gerar, esse diferencial é o que gera quanto eu vou pagar a partilha, o 60-40. Só que tem uma pegadinha nesse negócio. A legislação prevê que você olhe para a Lei Complementar 87, que manda você fazer o ICMS por dentro. O que isso significa? Tem uma continha lá que é o seguinte, você pega e de 1 você tira o percentual que você já calculou. Se foi 12... aquele 12 que a gente viu anteriormente. Cheguei em 88. Pego os R$1.000, que é o valor da minha nota, e divido por 0,88. A minha base de cálculo foi... Não é mais 1.000. Não é mais 1.000 e alguma coisa. 1.136,36. Tá? Então, olha o que aconteceu. O cara já pagou 120, né? E agora a base de cálculo que era 1.000 não é mais 1.000. É 1.136. Então agora eu vou calcular a diferença, o diferencial de alíquota, o DIFAL, a partir disso. Como é que eu chego no DIFAL? ICM interno de Minas, 18%, está lá na tela. E o interestadual, 12%. Portanto, cheguei no 6%. Então, quando você chega no 68 e 18, aí sim você fala 60% vai ficar em Minas e 40% vai para São Paulo. Perfeito. É aí que entram as tais guias que o cara tem que fazer para poder pagar em São Paulo. Que trabalheira, né? Que trabalheira para fazer. Primeiro que se o cara não tem software para fazer isso, por exemplo, se o cara está usando aquele softwarezinho da Receita, ele tem que fazer esse cálculo todo na mão.
tá? Aí, E aí, aí enfim, vai demorar mais 5 dias para mandar mercadoria. Ué, todos os impactos decorrentes dessa Disso. bagunça que eles criaram. No final, né, como é que ficou essa história? Então você tem 120 que foi daquele feito, inicial lá, dos que é o 12%, inicial, nos o cara gerais. gerou os 60% para São Paulo sobre os 68 dá 40,91. Em Minas, na Vai, origem, 160. ele vai recolher 160,91. Perfeito. E aí ele vai gerar a GNRE do destino de 27 Que vai ficar com 27 e 27. Para essa operação que antes o cara de Minas pagava 180, ele está pagando 188,18. Perfeito. Tá? Então, assim, de cara, você já, Já tem impacto. ficou caro. Isso permanece por enquanto, tá? Lembrando que existe a ADI lá da Becom, que a ABI da Becom está falando de 4 cláusulas que estão no convênio 93 e na emenda constitucional, e essas 4 cláusulas é para tentar derrubar toda essa parafernália que Também os caras criaram. para o lucro real, também presumido, também para aquele que importa, que foi o que a isso gente aí. vai ver no Isso. próximo slide. Tá bom? Deixa eu mostrar então como é que fica o cara que importa. Para o importador, o que vai Esse acontecer... ficou pior, né? Esse ficou bem pior. Bem pior. Então, esse cara antes pagava 4%, né? Tinha um convênio de 2012 que dizia que ele podia pagar 4% em Todo qualquer operação interestadual. Beleza. Isso começou lá em... Produto, qualquer tipo de produto, qualquer categoria, 4%. Que fosse importado. Importado, vamos tá? embora. O que acontecia nessa época foi o seguinte: Santa Catarina atraiu muito importador para Itajaí, para aquela região, porque eles davam essa alíquota interestadual de 4% quando o cara tinha uma filial lá. E aí, como isso criou uma distância muito grande com os outros estados importadores, principalmente Espírito Santo, São Paulo, decidiu-se, o Confas decidiu unificar essa Vamos fazer alíquota de 4%. Tá? Então, desde 2012, o cara fazia isso. Como é que ele fazia antes? Pega os R$1.000, multiplica pelos 4%, chega em 40%, fechou. Complexo demais, né? Era isso. Simples assim. Simples assim. Perfeito. Tá? A partir de agora, o cálculo Mais uma se vez, aquele mantém negócio lá. por dentro. Na verdade, o que vai acontecer é, para o estado de origem, se o cara está em Minas, o estado de origem ele vai manter esses 40 lá. Né? Para o destino, ele vai, para a partilha, né, ele vai fazer aquela conta, vai chegar nos mesmos 1.136. Depois disso, ele vai calcular o DIFAL. E aí é onde entra o grande problema. Porque a alíquota era só 4 e agora a partilha A é muito maior. diferença de 4 para 18, Fica 14. muito maior. Em 1.136, você vai para R$150. Se fosse sobre 1.000, era 140. Mas como o cálculo é feito com o ICMS por dentro, tá? Dá aquela subidinha. subidinha, vai para 159,09. Quando acontece isso, a bagunça fica um pouquinho maior, tá? Para a origem, né? Ele vai ficar lá com 95,45, para o destino 63,64. No final, né, ele vai pagar 19%, ó. 19,09. Total, 199,09. Ou seja, esse cara, quando ele estava fazendo uma venda interestadual para não contribuinte, ele não estava nos 4%, ele estava nos 18% do estado dele. Né? Mas aí, quando ele vai para isso, vai para 19,09, quase 19,10. Tá? Então, essas duas pequenas movimentações aí crescem significativamente a arrecadação e traz um impacto. Nesse caso aqui, é um percentual a mais que você está colocando de cara em cada movimentação. Se o cara não repassa isso no preço... Eu ia falar exatamente sobre isso. Aí o impacto, ou ele vai tentar absorver, mas provavelmente 19% a mais ele não vai conseguir absorver, ele vai repassar. E aí quem impacta direto é o consumidor. Não tem como. Para o consumidor. Se ele não faz isso, a gente tem outros problemas, né? Porque aí ele não consegue sobreviver, porque assim, você fala, é 1%. Não é 1%, porque você tem todo o transtorno operacional, isso tudo tem que ser levado em consideração. De verdade, o que a gente está aconselhando os nossos clientes é refaçam os preços. Pega a formação de preço que você fez até 31 de dezembro, pega ela como base e refaz agora com os impactos. Tá? Parte boa de tudo isso é que a gente já tinha uma expectativa de crescimento do e-commerce. Todo mundo em janeiro começou a questionar esse crescimento, que todo mundo estava falando em torno de 15% a 20% de crescimento em 2016. A galera estava questionando, dizendo que talvez... Né? Com a história de ter caído para o pessoal do Simples, mesmo que por uma suspensão, que eu acho que vai cair definitivamente logo mais, porque tem muitos aspectos que são inconstitucionais mesmo, eu acho que esse número se mantém. Então, eu acho que vai ter um crescimento legal. O único problema é que esses 88%, eles representam em vendas um volume muito menor. Menor. Mas, em contrapartida, quem é lucro presumido e lucro real, geralmente são operações muito maiores, com mais caixa, ou talvez mais... Tem software mais também que consegue fazer isso automatizado para ele, então ele não vai ter tanto custo operacional assim, tem um pouco mais de margem, porque compra em volume.
talvez os preços, vamos dizer, se mantenham, ou se vão subir um pouquinho só, porque vai conseguir absorver isso na estrutura. Eu vou te dar a experiência do que a gente fez com o nosso cliente, né? A gente pegou os nossos clientes e sentou com eles e falou, ó, onde está pegando mais? Pega mais em ter que digitar, entrar no site e digitar a guia. Então o que a gente fez? Automatizou isso. Então hoje ele tem o cálculo pronto, tem a guia saindo automaticamente e ele tem o contas a pagar sendo gerado. Porque se você tem uma operação lá com 600 vendas num dia, né? O cara tem 600 guias para digitar na mão. Não dá, é operacionalmente impossível, o cara vai atrasar 2, 3 dias. Então a gente automatizou isso, já gerou o financeiro, porque essas guias eu não tenho como ficar dando moedinha para todo mundo pagar. Então assim, eu tenho que ter um financeiro podendo fazer essa operação. Outro artifício que o pessoal usou, que está previsto na lei, é criar uma inscrição estadual especial num outro estado. Você não abre uma empresa, né, mas você fica sujeito a algumas obrigações daquele outro estado. Então, o que os nossos clientes fizeram? Em vez de abrir inscrição em todos os estados, eles viram, eu vendo para os 5 maiores estados para onde eu vendo são esses aqui. Lá eu vou fazer. Lá eu vou fazer. O que muda é que eu não preciso fazer a guia diariamente, para cada nota fiscal, eu empurro esse problema lá para o final do mês e pago de uma vez só. E aí consolidado o mês inteiro. Consolidado. E a terceira coisa que o pessoal fez, que a gente percebeu que isso deu uma movimentação bastante significativa, instruiu o pessoal do financeiro. Operações maiores, lucro real presumido, o financeiro tinha dificuldade de entender a velocidade. Então, em algumas empresas, você tem que colocar um título 7 dias antes para o cara conseguir fazer todo o fluxo funcionar e pagar aquilo para não ferir o fluxo de caixa. E aí, numa operação dessa, que você precisa soltar a mercadoria, eu não posso esperar 7 dias para o pagamento da guia. Então, o que essas empresas fizeram foi sentar com o financeiro, explicar o modelo e tentar resolver. Eu acho que essas 3 ações acabaram resultando numa melhoria significativa da operação das empresas maiores dos consumidores, para não impactar o consumidor, né? O que vem por aí que a gente precisa ficar de olho agora é que o Supremo aprovou um papo que ainda não é definitivo, não é uma lei ainda, mas eles querem aprovar uma lei para aumentar o prazo da reversa. Né? Então eles querem aumentar de 7 para 14 dias, esse é um outro papo que está rolando, mas eu acho que assim, esse é um conjunto de coisas que o governo decidiu fazer olhando a importância que o e-commerce tem hoje para o PIB. Verdade. Hoje o varejo ano passado fechou negativo, né? Em torno de 2 a 3% negativo, decresceu o varejo e o e-commerce cresceu. Então eu acho que os caras começaram a perceber... Nesse momento da crise, talvez o e-commerce seja, vamos dizer, não a salvação, mas talvez um caminho sustentável. É isso aí. Porque vem crescendo e provavelmente esse ano cresça 15%. É isso aí. 15% deve crescer. A gente tem mais ou menos umas 30 startups agora que estão subindo, que estão começando agora, né? E aí conversei pessoalmente com esses caras para entender qual era a perspectiva deles com essa mudança. E o papo foi muito legal, porque assim, eu achei que a maioria ia dizer assim, não, vou desistir, ficou muito complexo e tal. E todo mundo entendeu que o e-commerce está se profissionalizando. Que se o governo está olhando para o e-commerce, é que a gente realmente tem uma importância hoje para a movimentação em termos de geração de emprego. Você entra no LinkedIn hoje, começa a olhar a vaga, a quantidade de vaga que tem para e-commerce é um negócio impressionante, entendeu? E os outros mercados, você não tem ninguém contratando. Então, assim, varejo físico, a gente teve cliente que fechou 30 lojas, o cara com rede de 250 lojas, fechou 30 em um ano, entendeu? E enquanto isso, esse mesmo cara, a principal loja, o maior faturamento dele hoje é a loja do e-commerce, das 200 que ele ainda tem. Então, eu acho que isso é um número bacana para a gente perseguir. Acho que profissionalismo é uma coisa bacana que vai acontecer, porque à medida que os caras estão olhando, atrapalha, né, no começo. A gente percebe que isso atrapalha, você tem todas essas questões, mas eu acho que isso, de certa forma, vai profissionalizar muita gente e vai também limpar um pouco daquela história dos caras que estavam lá se aventurando, brincando. Que também é ruim para o mercado. A gente vê aqui na Provatex, às vezes, pessoal entrando, tive até reuniões com algumas pessoas falando assim, fechamos a plataforma, fechamos o RP, mas não sei o que eu vou vender ainda. Eu só vi falar que esse negócio de e-commerce está dando dinheiro, esse negócio está legal. Eu acho que eu vou ser a próxima Netshoes, né? Porque eu li na revista lá que o cara montou uma lojinha, fez um negócio, em 10 anos o cara ficou milionário. Então, posso ser eu também, por que não? E, cara, isso mata o mercado, de uma certa forma, porque você começa a ver gente fazendo loja para roubar os outros, se o cara não entrega, o cara fica chateado, acha que e-commerce não dá certo, mas não, foi a experiência que ele teve. Isso acaba, de uma certa forma, essas tratativas talvez dificultem de um lado, mas talvez vai sobrar quem realmente for bom
Isso e aí. conseguir se movimentar rápido, né? E eu acho que teve situação. muita gente que pensou assim, e assim, a gente teve clientes lá que em outubro mais ou menos, o cara já estava muito preparado para o que ia acontecer. Enquanto todo mundo estava preocupado com Black Friday, ele já tinha se planejado para Black Friday, para o Natal, e ele já estava preocupado com isso. Isso mostra profissionalismo, a gente começar a entender que os caras têm que ter planejamento estratégico, tem que ter planejamento de vendas, tem que entender previsão de demanda, tem que saber comprar direito. Então, assim, isso é uma coisa que eu particularmente, venho aí 2 anos e pouco falando basicamente disso. Assim, ó, você precisa saber planejar e gerir. Depois que você planejou e geriu, que você é um comerciante, que você entendeu o que é varejo, as outras coisas comércio eletrônico. A É palavra isso. comércio ainda tá lá Primeiro, ainda, né, gente? entendeu? Para por aí. Você tem que Antes saber de mais comprar, nada. você tem que saber. Tem o teu core, né? É isso Não aí. adianta querer abrir uma loja e você fazer o quê? Ah, não, eu trabalhava ali vendendo cosmético. Acho que vou abrir um e-commerce, cara. Não vai, você precisa... A gente no segundo semestre foi muito legal porque eu comecei a falar muito de formação de preço. A carência desses caras, depois a gente pode marcar um bate-papo específico disso que eu acho que vale a pena. O cara simplesmente inventa um markup da cabeça dele. Ele fala assim, ó, se eu multiplicar qualquer coisa por 2,5, eu ganho dinheiro. Então, ótimo. Então vamos pegar aqui outra coisa. Não sei, entendeu? Então ele vai lá e faz, assim, e generaliza demais o negócio. E aí a gente começou a mostrar para os caras assim, não dá para fazer assim, você tem que entender produto a produto, você tem que descobrir quem é o produto que te dá a melhor margem. Quando você descobrir esse produto, é nesse produto que você tem que fazer o giro. Não adianta você conhecer o giro de todos os seus produtos se você não sabe a margem individual de cada um. Então, assim, se você nivela por 2,5, você não vai saber a margem Não, e aí a rentabilidade. tem mais um papo que a gente falou no Vetex Day no ano passado, e tem mais um papo que entra aí, que isso aí vai dar muita cara para falar se a gente continuar aqui, que é, você tem margem no produto. Mas e no lado da atração do cliente? Será que te dá margem? Porque Pois é. o cara do marketing lá, hoje, eu acho que um dos maiores problemas do e-commerce é que você tem uma estrutura comercial totalmente apartada da parte de marketing. Aí o cara de marketing aqui olha quanto que ele bota de dinheiro, quanto que ele fatura, só que ele bota num produto que não tem margem. É isso aí. Pra que eu tô gastando? Mas tá dando ROI. Ele tá batendo a meta dele. Ele tá felizão. O cara do marketing tá feliz. E o cara do comercial fala, pelo amor de Deus, não venda isso. Mas tá batendo o ROI dele. E é o produto que tem mais margem, que dá mais, o cara não investe, porque não dá ROI. Então, a conciliação, talvez esse profissionalismo, essa visão unificada que as empresas precisam ter, vai sobrar quem realmente conseguir no Black Friday já se preparar para o movimento de fevereiro, de março. O cara agora já está se preparando para o Black Friday, porque esse cara é o cara que tem maior conhecimento, tem uma certa profissionalização interna. Tentar se manter aí durante muito tempo no e-commerce, porque tem condições, mesmo sendo complicado, como a gente viu. Tem gente que eu ganha acho que dinheiro. assim, todo mundo que fez direitinho, se organizou, tá ganhando dinheiro. Pelo contrário, assim, teve um outro cara que falou, fechei, desisti, cansei, tal. Mas com o nível de automação que a gente fez, por exemplo, do nosso lado, que é software, foi relativamente pequeno, porque assim, eu basicamente ajudei o cara a gerar GNRE mais rápido e a pagar isso de uma forma mais sensata. Então assim, se você pensar como infra, como estrutura, isso é muito pouco. A gente fez pouca coisa e resolveu. Mas a gente também sentou com os clientes para entender onde era o gargalo para fazer a coisa certa. Não só gerar a nota, que é o que algumas empresas acabaram fazendo. Quando eu comecei a falar de formação de preço no segundo semestre, foi motivado por um cara. O cara chegou para mim e falou assim, ó, eu vendo, as minhas campanhas dão ROI e eu não ganho dinheiro. Então assim, beleza, vamos voltar lá atrás. Quer dizer, vamos entender teu planejamento, vamos entender como é que você formou o preço e aí como que você começa a ver que os problemas não são na venda. Quer dizer, você vai vender, na compra. Entendeu? Assim, é como você formou o preço, é como está a gestão da tua operação. Então tem outras coisas legais. Acho que a parte boa desse papo hoje, né, que foi, felizmente a gente decidiu gravar ele hoje, foi que pro pessoal do Simples a coisa tá mais leve. Vamos ver se o pessoal que saiu consegue agora retornar. É isso aí. Eu acho que o pessoal que saiu, ou saiu porque era muito pequeno e não conseguia ter capital para fazer, olha, vou colocar um software aqui que possa me automatizar, ou não se preparou, mas que agora possa ter essa... Mas que volte com a cabeça de... É isso aí. Putz, eu preciso talvez de um pouco mais de automatização, de um software um pouco mais... Porque às vezes o pessoal fala, software? Não, mas isso qualquer um faz. Não precisa ter um software. Esse aqui custa 2, esse aqui custa 10. Para que não 10? Vamos 2. Nesse momento que talvez a conta pese. Faz muita diferença. Quando o cara quer realmente crescer, quando ele quer dar os próximos passos, isso vai fazer o nível de automação, como está a operação dele, entender direito, né? Aquele papo que a gente já te mostrei lá, de você desenhar o processo do cara e o cara saber onde estão os gargalos, entendeu? Isso começa a fazer um monte de diferença. E no dia a dia, na hora, né? Quando o cara tá lá e não percebe. Quando tem uma mudança dessa, o cara fala, poxa, eu consigo me preparar muito mais rápido. Então, acho que esses são os fatores
fatores relevantes aí. E o mais legal de tudo é a gente estar aqui hoje contando o pessoal uma notícia boa, né? Porque foram 45 dias aí. Vai contar o que aconteceu, que a gente gravou uma de emoção inteira, né? Vamos contar que a gente gravou uma apresentação inteira falando sobre isso. Tivemos um problema na edição e a gente foi regravar, que era exatamente agora. E aí ontem, já estava tudo marcado, ontem caiu. A gente chegou aqui, um olhou pra cara do outro e falou assim, o que vamos falar? Vamos dar notícia boa, Vamos dar né? notícia boa. Então foi isso. Espero que a gente não tenha que voltar aqui para falar, gente, vamos explicar tudo mais detalhadamente para quem é do simples. Esperamos que isso não aconteça, que isso se mantenha e que venha pelo menos alguma medida para que realmente aconteça a partilha. É isso aí. De uma forma com um processo mais claro, com um processo simples e que realmente partilhe o CMS. Não que tenha um aumentinho aí de 8%, 9% ou até de 20% e complicações operacionais, porque senão isso vai realmente... Aí não vai ajudar a crescer o Brasil. É isso aí. A gente não consegue ajudar. Eu ouvi de um dos caras do Confaz, né? De um dos secretários de fazenda aí de um estado, e o cara falou assim, mas o estado está quebrado e é dever do contribuinte ajudar. Né? Então, assim, a gente entende que a partilha é um negócio necessário se fosse realmente a partilha. Então, acho que assim, é por aí que a gente tem que pensar. Essa coisa de onerar partindo da partilha é um problema. Essa coisa de você jogar toda... Por que os caras não criaram o software que faça a partilha? Eu acho que esse é o caminho. Assim, não é o cara ter que fazer GNRE, não é ele mudar a operação dele. No mínimo, os nossos clientes lá tiveram um dia a mais na operação para poder entregar. Então, assim, quer dizer, a gente fez um fluxo inteiro. Isso para quem já tem um software automatizado. É isso. Imagina para quem não tem. E faz 10 pedidos por dia, não vai conseguir. É isso. Vai fazer 3, 4. Os caras, é até engraçado, porque assim, a gente criou todo um jeito, né, pro cara, quando terminar de conferir, ali na hora da conferência, mercadoria na caixa, para evitar erro, para diminuir problema, sai a nota e sai o rastreio. Né? Agora, como isso não estava automatizado nos primeiros dias, o cara tinha 30 caixinhas com nota e com o rastreio, com a etiqueta dos correios lá. E aí ele tinha que esperar alguém ir no banco, pagar a guia, tirar uma cópia e fazer cara crachá daquele papelzinho, achar no rastreio. Então, assim, é ridículo. Porque os caras criaram porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas tudo bem, vai ter ali 20 caixinhas. Legal para 20 caixinhas. Quando você tem 350 jogadas na mesa, você começa a pular. Deve bater um desespero na pessoa. Fala assim, vamos lá, 1, 2, não é um negócio operacionalmente bonito falando. Foi isso que aconteceu. Então, assim, de novo a gente foi lá, mexeu, colocou na hora de sair a nota, sai a etiqueta, sai a guia, fica mais simples, mas de todo jeito isso não deveria existir. A gente tem que pensar no monte de cara que não tem esse nível de automação e assim, o risco de você trocar a caixa, mandar mercadoria errada, logística reversa. O cara, às vezes, a margem dele é tão pequena que você vai para 14 dias, ferrou mais ainda. Entendeu? Então, essa coisa do direito do arrependimento é outra coisa que a gente vai ter que começar a brigar daqui a pouco, porque se realmente subir para 14 dias, imagina, hoje você já tem um monte de problema decorrente disso, né? Então, quero nem às vezes pensar... tentam ajudar um consumidor, como foi a lei há um tempo atrás do saque, né, de 24 horas. Isso aí. São ideias boas, né? Porque se você compra durante 24, você tem que atender durante 24. Ok, mas não se pensa na operação. Na operação. Quanto custa isso? Exatamente. Aí muita gente fala assim, mas isso aí é para dar mais lucro para a pessoa, para o dono do negócio. Não é nem questão de ser lucro não, porque vai matar o cara, mas o cara é tão pequenininho, talvez ele nem tenha lucro, talvez aquilo ali vai fazer ele perder o lucro. Aí ele fecha. Aí não adianta ter contribuição maior, porque não tem gente para pagar, porque todo mundo quebrou. Principalmente esses caras estão no simples, a maioria é revenda. Quer dizer, o cara já não tem margem, não tem poder de barganha na compra. O cara compra então, assim, margem baixíssima. A maioria desses caras, uma grande parte desses caras fazem cross-dock. Então, assim, o cara fica desesperado a hora que vende, entra na maior adrenalina, porque ele precisa achar a mercadoria para poder entregar. Ou seja, não tem estoque, não tem grana, não tem capital de giro. E o e-commerce, muitas das operações hoje, você falou de Netshoes, mas assim, muitas das operações hoje que são médias, grandes, nasceram assim e passaram por isso e é natural que uma boa parte dos caras hoje tentem reproduzir esse mecanismo. Mas do jeito que os caras criaram o negócio, não fazia o menor sentido. Então, fiquei bem feliz ontem, saí Facebook, LinkedIn, compartilhando para todo mundo. Teve uma galera aí comemorando ontem. Porque eu acho que realmente essa foi uma notícia muito boa, que trouxe uma certa tranquilidade e eu acho, de novo, assim, isso foi bom porque os caras que estão acordados para isso, que estão perto, perceberam o problema, perceberam a necessidade de se profissionalizar, esses caras estão mais fortes agora e eu acho que esses 15, 20% aí de crescimento esse ano vão acontecer sim.
Tomara, tomara. Gente, então é isso. Espero não voltar aqui falando sobre partilha no Simples. Acho que tomara que isso não aconteça mais, esperamos que isso não aconteça. Lucro real e lucro presumido ainda se mantém. Espero a gente voltar aqui um dia e falar assim, ó, caiu também para todo mundo, agora tem uma nova lei, uma nova partilha, que agora sim é partilha, muito mais simples. Vamos continuar com os conteúdos, sabe, VTV da Vetex tá cheio de conteúdo para vocês. A Milene, parceiraça da Vetex, vai se aproximar mais ainda esse ano pra gente fazer esses conteúdos bacanas para levar informação para você. Samuel, obrigado. Gente, obrigado. Tchau. Valeu.